Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da parceria entre o Observatório da Extrema-Direita, o OED, e o podcast Chutando a Escada. Eu sou o professor Guilherme Casarões, professor de Estudos Brasileiros da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, e um dos coordenadores do Observatório da Extrema-Direita. E estou aqui na parceria do meu amigo e colega Odilon Caldeira Neto, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e também um dos coordenadores do Observatório da Extrema-Direita. Nesse episódio, que celebra a parceria entre o OED e o Chutando a Escada, a gente vai conversar com o Michel German, que é pesquisador do Observatório da Extrema-Direita e que tem um vastíssimo currículo que trata das áreas de sociologia, estudos judaicos, Holocausto, Oriente Médio e extrema-direita. O Michel, ele é professor do Departamento de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, professor do programa de pós-graduação em História Social da mesma universidade, é graduado em História pelo UFRJ, tem mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e tem doutorado em História Social pelo UFRJ. Além de pesquisador do Observatório da Extrema-Direita, o Michel é pesquisador vinculado ao Vital Sassoon Center for Antisemitism Studies da Hebrew University of Jerusalem, na Universidade Hebraica, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, no Instituto de História da UFRJ, e pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo Contemporâneo na USP. O Michel também lidera o grupo de pesquisa do CNPq, Extremos, Política, Religião e Violência, e o laboratório de mesmo nome no Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Olá pessoal, Odilon aqui. E como vocês sabem, o formato do podcast da nossa parceria do OED com o Chutando a Escada, ele é dividido em 3 partes. A primeira e mais substancial parte é a entrevista hoje com o Michel, posteriormente uma análise de notícias e conjunturas e dicas culturais, tudo sobre esse nada maravilhoso mundo da extrema-direita. Então, após a entrevista com o Michel, a gente dá sequência a essas 2 tradicionais etapas do nosso podcast. Michel, a gente está muito feliz de tê-lo aqui nessa conversa sobre um tema amplo, transversal, ligado a Israel, à extrema-direita e a maneira como isso tudo chega também no Brasil. Então a gente queria agradecê-lo, primeiro de tudo, por essa disponibilidade em participar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Michel, o tema sobre Israel é um tema muito candente na realidade política global das últimas décadas. Muito se fala sobre Israel, e eventualmente poucas pessoas entendem a fundo a realidade da política e da sociedade israelense como você. E esse é um campo da sua atuação não apenas acadêmica, como também da intervenção pública sobre o debate. E de fato, Michel, você estudou em Israel, viveu lá durante anos e conhece profundamente a política e a sociedade locais. Considerando que parcela significativa da opinião pública brasileira tem uma aparente dificuldade de entender a complexidade, a amplitude da verdadeira Israel, longe da Israel imaginária, tão presente em alguns ambientes da nossa sociedade brasileira, e além da complexidade de Israel, do pensamento sionista e dos debates políticos ligados a esse tema, vamos começar com uma pergunta bastante ampla. Como que se construiu, ao longo da história, a extrema-direita israelense? Como que ela se relaciona com o sionismo? Bom, prazer estar aqui com você também, Odilon. É uma pergunta ampla, né? Primeiro, eu gostaria de pensar um pouco sobre pessoas que estão presentes em campos, né? E essa suposta relação entre a presença no campo e a possibilidade de análise, né? Eu suspeito que isso pode causar alguns equívocos. Tem muita gente que está em Israel, né, e que participa
dos debates públicos e que tem pouca capacidade de análise. Eu acho que um dos elementos fundamentais de qualquer campo de estudo é a reflexão sobre ele, menos do que a vivência nele, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Em um lugar como os estudos de Israel, que é um lugar onde está muito perpassado por propaganda, e não necessariamente por estudos acadêmicos, tem muita gente que utiliza a ideia de ter estado, ter vivido, para poder falar sobre, né? Então, esse é o primeiro elemento que eu queria falar um pouco. O campo de estudos, do que a gente chama de Israeli Studies, né? Estudos, a tradução em português seria estudos sobre Israel, é um campo perpassado por eh, esses grupos de pessoas, né? Propagandistas, acadêmicos, e aqui tem uma disputa importante e que eu acho que se a propaganda ganha, a gente tem uma contribuição muito ruim para os campos da extrema-direita. Vou falar sobre isso depois. Bom, o continente da direita sionista é muito amplo, Odilon, né? É, e a partir daí, a gente tem um outro desafio, que é entender como é que essa direita sionista se estabelece como extrema-direita sionista, né? Ou, segundo a análise de um sociólogo israelense, Uri Ram, da Universidade Ben-Gurion, como é que essa extrema-direita sionista cria uma perspectiva de percepção do sionismo que é tão radicalmente específica em relação à construção histórica do movimento nacional judaico, que ele passa a diferenciá-la chamando de neocionismo, né? E principalmente como é que essa extrema-direita se transforma no que ela é hoje, o grupo hegemônico na política israelense, assim, e hegemônico de maneira bastante clara, né? Você tem governos que caminham para a extrema-direita com alguma constância, mas eu diria que o ano de 2016, com a votação da Lei Nacional, que é uma lei que retira direitos nacionais de grupos minoritários e coloca direitos nacionais exclusivamente ao grupo majoritário, na minha opinião, uma percepção muito clara de que não só socialmente, politicamente, mas também juridicamente, o Estado de Israel é hegemonizado por perspectivas de extrema-direita, né? Então, o que a gente está vendo hoje, na minha percepção, é a continuidade desse processo, que é um processo longo, que a gente poderia dizer que ele começa em 77, com a eleição de Begin, mas que acaba produzindo como resultado o genocídio em Gaza, que não é somente uma análise conjectural da reação ao 7 de outubro, mas tem um projeto em setores importantes da extrema-direita israelense do que eles chamam de segunda Nakba, né? Então, essa é a primeira questão. Quer dizer, a gente tem um problema aqui de entender como é que aquilo virou isso e como é que esse processo construiu-se hegemonicamente em Israel. E eu acho assim que antes de 77, né, quando a gente olha grupos como o sionismo religioso, né, que está dividido hoje no governo de Israel em três pequenos grupos, né, dois grupos um pouco maior, um grupo bastante pequeno no governo, mas são três grupos importantes que estão dando a linha para o governo de Israel, que é o grupo do sionismo religioso, do Smotrich, o grupo Força Judaica, notem bem, Força Judaica, não Força Israelense, do Ben-Gvir. E tem um terceiro grupo, que é um grupo muito importante, que é o grupo Noam, do Rabino Ginsburg, né? E que é um grupo absolutamente vinculado à extrema-direita europeia, vinculado a partidos da extrema-direita europeia, e alguns deles que vocês estudam em outras pesquisas que têm pouca relação com Israel, mas que tem muita relação com o antissemitismo histórico, né? Então, o partido Noam, que é o partido com agenda LGBT-fóbica, conspiracionista, etc., está nesse governo. Então, você tem hoje três partidos do sionismo religioso, né, que são claramente vinculados com isso que vocês chamam, né, com toda a questão que eu tenho com esses termos, mas enfim, eu vou utilizá-los porque vocês utilizaram na abertura. Estão ali entre a extrema direita e a direita radical, né? Você tem outros grupos que são grupos do Likud, né, que caminham para essa direita radical na melhor das hipóteses e alguns deles para a extrema direita. Então você olha e fala assim, putz, então a gente tem pouca diferença, tem uma articulação política no governo de Israel que colocou juntos grupos de extrema direita e de extrema direita e que eles sempre foram
de direita radical e que sempre foram grupos próximos, né? Eu diria que aqui tem um problema, que é um problema que a história do tempo presente pode nos ajudar a entender se ela for feita a partir de uma versão competente dela, que é a noção de entender o contexto, entender a reconfiguração a partir de uma história das ideias ou uma história política que nos remonte a perspectivas não lineares da história, né? Nem tudo que começou para ser o que era foi o que era, né? As coisas mudam no processo e ler a história a contrapelo é importante para entender como é que essa extrema-direita sionista se transforma hoje num grupo tão hegemônico no sionismo e que acaba colonizando a percepção sobre Israel no mundo de judeus e não judeus, né? E Michel, quem são as figuras históricas por trás desse processo? Que um nome importante para a gente entender, mas mesmo aqui, Casarões e eu conversamos sobre isso algumas vezes, ele é ilusório, ele produz ilusão de ótica, que é o nome do Vladimir Jabotinsky, né? Vladimir Jabotinsky é uma figura que em algum momento da sua vida se vinculou, principalmente nos anos 20, né, a partir da Marcha sobre Roma, a partir de um vínculo profundo. Ele tinha formação, apesar de ser russo de origem, ele tinha formação acadêmica na Universidade de Roma, né? Ele começa a flertar de maneira muito definitiva com o fascismo italiano, né? Mas esse flerte é temporário, né? Ele recua depois e se vincula a uma certa direita liberal, uma direita liberal sionista, né? E assim, sem querer falar sobre jabotinskianismo, que é um tema enorme, mas eu acho que tem dois elementos que diferenciam Vladimir Jabotinsky do sionismo de esquerda hegemônico daquele momento, né? Basicamente, a diferença fundamental é uma cultura daquilo que Avi Schlein vai chamar de Grande Muralha, a ideia de que não se pode conviver com os nacionalismos árabes da região, e é preciso produzir um sionismo militar, militarizado, e que não dê espaço algum para qualquer tipo de vitória militar do lado árabe. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é uma questão cultural, né? A ideia de que, ao contrário do sionismo de esquerda, a noção de colonização da terra, a noção de criação de fazendas coletivas, a noção de uma cultura hebraísta baseada no coletivismo, ela não é considerada relevante no jabotinskianismo. Então, não só é um projeto militar de hegemonia regional, mas é um projeto cultural baseado no militarismo também. Isso é a direita sionista de Jabotinsky, né? E aqui você tem dois grupos dentro dessa direita, por isso que eu digo que tem uma ilusão de ótica, porque além desse debate, Jabotinsky propõe, principalmente na última fase da sua vida, né, Jabotinsky morre em 1940, ele propõe uma dimensão liberal de democracia em Israel, onde apesar de nenhum tipo de direitos aos árabes palestinos da região, em termos nacionais, ele quer garantir direitos individuais, né? Ele fala, por exemplo, sobre a necessidade de um vice-primeiro-ministro árabe-palestino, antes de morrer um pouco, no que ele chama de jabotinskianismo humanista, ou de sionismo de direita humanista, né? A partir ele fala sobre intervenção do Estado na economia para garantir o que ele chama de 5 M's, né? Que é moradia, alimentação, segurança social, etc. Ou seja, ele caminha um pouco para o que a gente chamaria de uma certa direita liberal, democrática, que garante direitos individuais, né? Ele continua, né, até o final da sua vida, achando que isso tem que ser feito com o poder das armas, né, para lutar contra o nacionalismo árabe e sem nenhum tipo de divisão da Palestina histórica, né? O que aqui tem uma contradição, porque como é que você vai dar liberdade individual onde você tem uma minoria populacional, né? Mas isso é uma contradição do pensamento jabotinskiano. A gente não precisa responder porque é contraditório mesmo. Então ele é contra a divisão da Palestina histórica, ele é a favor de que o Estado judeu seja um Estado que vá desde do que hoje é a Jordânia até é, 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 até o mar Mediterrâneo, né? From the river to the sea.
como se diz hoje, ele acha que Israel vai ser livre. Então, essa é a perspectiva. Mas dentro desse grupo jabotinskiano, que é contraditório, que é cheio de, de divisões, tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva que caminha para a Palestina. Ou seja, se você tem o desenvolvimento desses grupos de direita sionista na Europa, né, efetivamente, Jabotinsky, ele frequenta a Palestina, vai para a Palestina, mas quem está na Palestina é aquilo que em inglês se chama de gangster, que é um grupo específico dentro do jabotinskianismo e que rompe com a dimensão liberal do jabotinskianismo, né? E aqui, esse grupo de direita do jabotinskianismo, ou seja, o grupo que está à direita do jabotinskianismo, é um grupo que eu chamaria o grupo que dá origem à extrema direita sionista nos sentidos e nos termos que a gente conhece hoje. E aqui tem dois elementos nesse grupo. Primeiro, a ruptura completa com qualquer elemento democrático, né? Não há direito para os árabes, é preciso expulsá-los na melhor das hipóteses, retirá-los das terras. Mas tem dois elementos fundamentais que eu acho que marcam esse grupo, o grupo que em hebraico se chama de Lehi, em inglês, por causa da sua liderança, se chama de Grupo do Stern, que são fundamentais, que é o vínculo profundo desses grupos com o fascismo e com o nazismo, né? Com o fascismo a partir da memória do Jabotinsky jovem, da década de 20, e com o nazismo a partir da percepção de que vínculos orgânicos com o nazismo garantiriam a expulsão dos judeus da Alemanha e a criação de uma maioria judaica na Palestina. Então, nesse sentido, há um vínculo profundo, e alguns historiadores, né, mais contemporâneos, que têm pouco cuidado com essa diversidade do sionismo, acham que esse é o sionismo, né? E realmente há vínculos orgânicos e, ao que tudo indica, algumas pesquisas que caminham nessa direção, vínculos muito próximos desse grupo, junto com oficiais nazistas preocupados com formas de avançar em direção à limpeza, como eles chamavam de limpeza da Europa de judeus, né? Então, assim, e eu acho que aqui você tem, Casarões, a gente já conversou sobre isso, por isso que eu estou falando com você, aqui você tem o início de uma certa extrema-direita sionista, né? É, essa extrema-direita sionista, ela passa a ser bastante, não é minoritária, na melhor das hipóteses, ela está em pé de igualdade numérica com a direita sionista. Com o tempo, ela vai perdendo espaço político, mas em algum momento ela disputa a hegemonia do movimento revisionista, que é o movimento jabotinskiano, que é expulso do movimento sionista nos anos 30, né? Então, assim, essa direita sionista é expulsa do movimento sionista nos anos 30. Você tem um movimento sionista revisionista, e dentro desse movimento sionista revisionista, você tem o sionismo revisionista liberal e o sionismo revisionista de extrema-direita. Essa extrema-direita ela se consolida como uma referência relevante do sionismo de direita, tá? A partir dessas perspectivas de um Estado étnico, sem direitos para as minorias, que produz expulsão ou rendição absoluta dos grupos que ficam lá, e outros elementos fundamentais. Essa extrema-direita sionista, por exemplo, ela foi responsável pelo não cumprimento de alguns acordos com as populações árabes da Palestina. O mais famoso deles é o ocorrido em Deir Yassin, em 1947-48, onde, depois do movimento sionista hegemônico ter produzido um acordo com a população, com as populações das vilas que ficam no sul de Jerusalém, né? Eu estou me referindo aqui a Abu Ghosh até Deir Yassin, né? O que hoje é o sul de Jerusalém, a saída para Mevaseret Zion. Esses grupos rompem com o acordo e praticam alguns massacres de civis palestinos, a partir da perspectiva de que não é possível conviver com eles ou confiar neles a partir de uma dimensão racista clara. E, de novo, o vínculo deles com o fascismo e com o nazismo é um vínculo que a gente vai perceber em alguns textos importantes escritos naquele momento, né?
Essa extrema-direita, ela acaba sendo mal vista pelos grupos, inclusive da direita jabotinskiana, acaba sendo considerada um grupo traidor pela esquerda sionista, mas ela não desaparece. Ela continua sendo uma referência, e apesar de Begin não ser parte desse grupo, Shamir era, né? E acaba reavaliando. O que eu quero dizer é que a extrema-direita sionista jabotinskiana nunca deixou de estar presente no ambiente, no cenário político israelense, tá? É, Então, deixa eu só pegar claro. o gancho. Você está falando de uma coisa que é fascinante, que é a conversão do Jabotinsky de uma figura ligada ao fascismo, umbilicalmente, para uma figura liberal. Eu quero usar esse gancho justamente para fazer o caminho inverso e pensarmos em Benjamin Netanyahu, um sujeito que nasce de uma origem moderadamente liberal, vamos dizer, mas ele vai caminhando de maneira muito decidida para a direita radical, e em algum momento até mesmo para a extrema direita. Então é sobre ele que eu quero fazer essa segunda pergunta. Ele já é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel. E parte dessa capacidade de se manter no poder tem a ver com essas transformações políticas ao longo do tempo. Hoje, há um consenso, entre acadêmicos, inclusive, de que o Netanyahu é um dos bastiões dessa chamada extrema-direita global. Ele sempre foi um político de extrema-direita? Essa é a primeira coisa que eu queria que você avaliasse. Como é que se deu essa radicalização e como que ela se relaciona com a ascensão contemporânea de um populismo de direita radical mais amplo, representado por figuras como Viktor Orbán na Hungria, Trump nos Estados Unidos e até mesmo Jair Bolsonaro no Brasil? Uhum. Eu tenho que fazer uma confissão, né? Eu, até muito pouco tempo atrás, tinha uma certa repulsa a perspectivas de biografia política, principalmente biografia familiar, né? Eu tenho pouca relação na minha origem como historiador com o que a gente chama de história política no sentido estrito da palavra, né? O meu vínculo é mais com a história social. Mas ultimamente eu tenho me aproximado daquilo que, sei lá, o grupo do René Remond chamou de uma nova história política, uma tentativa de recuperação, inclusive da biografia. E eu queria um pouco começar a falar do Nathaniel, não pelo Binyamin, mas pelo Ben Zion, que é uma figura importante. Ben Zion é o pai do Nathaniel, tá? E Ben Zion, tal qual Nathaniel, filho, e o Ione, o outro filho, eram pertencentes a um grupo que a gente vai chamar aqui de grupo liberal dentro do sionismo de direita, né? Se o Jabotinsky começa na direita fascista e caminha para o liberalismo, é aqui que ele encontra o lugar para hegemonia dentro da direita sionista. E é aqui que ele produz seguidores, é aqui que ele produz um caldo cultural importante. Ben-Zion Netanyahu estava nesse lugar, né? E Ben-Zion Netanyahu, que é um historiador importante, um medievalista importante, ele esperava ser o sucessor de Jabotinsky. Jabotinsky morre de infarte, mas ele não consegue, de maneira formal, fazer o seu sucessor, ele morre na altura dos 40 anos, mas ele indica que é Begin e não Ben-Zion Netanyahu, né? E aqui produz-se um divórcio gradual. Ben-Zion vai para os Estados Unidos, tem alguns cargos diplomáticos, mas fundamentalmente vai ser professor, e se afasta do centro do poder do sionismo de direita, né? E eu acho que um dos elementos fundamentais para a gente entender essa figura absolutamente trágica de Benjamin Netanyahu é a necessidade que ele tem de dar a resposta ao pai, né? Quer dizer, ele não é. Você diz que ele é o mais longevo, ele é o mais longevo em comparação com todos os outros primeiros ministros, mas tem um fundamental, que é Ben-Gurion, né? Tem aqui uma construção de uma narrativa na perspectiva de Netanyahu de que ele começa uma nova linhagem política do sionismo de direita que supera, inclusive em termos de tempo, é, é, no poder o Ben-Gurion. É por isso que era fundamental para ele sair do cenário político
tendo garantido a maior fase de paz em Israel. Paz a partir da perspectiva da direita sionista, né? Por isso que o 7 de outubro para Netanyahu é uma quebra fundamental. Ele precisa se livrar de 7 de outubro em nome de uma memória sobre ele, que eu acho que é fundamental nessa história. O que eu estou propondo é que é fundamental a memória familiar de Netanyahu para poder entender a figura de Netanyahu. Agora, você tem razão. Netanyahu, em algum momento, e aí tem contradições aqui, ele era uma figura do liberalismo jabotinskiano, né? Aqui eu vou dar um exemplo, né? Em 96, Netanyahu se aproxima dos acordos de Oslo, quando quando respeita os acordos de autonomia de Hebron, né? O discurso dele, em que ele fala sobre dois estados, na Universidade Bar-Ilan, no início dos anos 2000, aponta também para uma perspectiva de ruptura com o jabotinskianismo tradicional de não divisão do território. Entretanto, há elementos contraditórios que já mostram, também nos anos 90, que Netanyahu aponta para a extrema-direita. E se eu falei até agora de uma extrema-direita secular, jabotinskiana ou pós-jabotinskiana, tem um outro elemento fundamental que é a extrema-direita religiosa em Israel, né? E ela começa a dar sinais efetivos de que ela se fortalece em 1967, mas não em junho de 67, na Guerra dos Seis Dias, mas em maio de 67, quando tem uma figura importante na extrema-direita religiosa, chamada Tzvi Yehuda Kook, um rabino que fala que não há nenhum sentido para o Estado de Israel, veja bem, nenhum sentido para o Estado de Israel, a não ser a redenção messiânica do Estado de Israel. E é por isso que o Uriram chama isso de neocionismo, que tem aqui uma ruptura com o sionismo. O sionismo garante que a criação do Estado é um elemento importante. O neocionismo diz não é. O elemento importante é a redenção do Estado. E a redenção do Estado se dá pela ocupação dos territórios. E a ocupação dos territórios é a ocupação dos territórios de 67. Tzvi da Cook fala isso antes da guerra. Ele fala é fundamental ocupar aqueles territórios, transformar aqueles territórios em territórios judaicos, mantendo a minoria que está lá sem direitos ou expulsando-a. Essa perspectiva, essa gramática expansionista dentro da criação do Estado, ou seja, eu não estou falando de expansão na construção do Estado, estou falando de criação, de expansão já com o Estado consolidado, é a perspectiva que vai seduzir importantes grupos da direita sionista secular. Ou seja, se a direita sionista secular olha para o projeto de Estado com uma perspectiva teoricamente expansionista, os religiosos, a direita sionista, o cookismo, nesse rabino Cook, ela percebe isso como um projeto efetivamente possível. É possível e justificável invadir os territórios, ocupar os territórios, criar colônias e avançar em direção ao messianismo. Por que eu estou falando sobre isso? Primeiro que é importante, essa é a segunda extrema-direita sionista. A primeira extrema-direita sionista é jabotinskiana, pós-jabotinskiana. A segunda é cookista, né? E o Netanyahu olha para esses caras com uma certa sedução. Então, assim, a relação de Netanyahu com essas figuras, junto com setores importantes do Likud, mas Netanyahu, a gente está falando sobre ele, olha para eles e diz assim, esses caras são o futuro. E o vínculo, o flerte, Netanyahu não é originalmente desse lugar, tá? Ele não é religioso, Netanyahu é secular. Inclusive, é muito secular. Mas ele olha para esses caras dizendo, esses caras são o futuro de Israel. E a proximidade dele com essas figuras é uma proximidade que vai levá-lo gradativamente para a extrema-direita. E aqui eu vou começar com um caso que é um caso importantíssimo, que é o caso de 1995, o assassinato de Rabin. Tá? Não há nenhum outro político do mainstream israelense que tenha se aproximado tanto dos grupos que objetivamente falavam do assassinato de Rabin como projeto quanto Netanyahu. Netanyahu fez um discurso na famosa varanda na Praça Sion, em que ele vê as pessoas gritando morte para Rabin e olha para as pessoas e acena às pessoas, né? Quem são as pessoas? Os cuquistas, aqueles que são vinculados à perspectiva da ocupação e do messianismo religioso. Netanyahu é absolutamente cúmplice desses grupos que vão acabar assassinando o Rabin.
né? Mais do que isso, Netanyahu começa a se aproximar dos outros grupos que começam a dizer que a esquerda sionista é, na verdade, uma esquerda que trai o povo judeu. A partir, né, porque quando a gente fala sobre a nova Israel imaginária, etc. e tal, essas referências muito importantes dentro da gramática da extrema-direita existem em Israel de maneira central já nos anos 90, né? Então, a famosa imagem de Rabin com o uniforme da SS, ou o enterro simbólico de Rabin. Isso tudo acontece com alguma frequência sob os auspícios de Netanyahu. E aqui a gente começa a perceber que Netanyahu está dialogando, flertando com a extrema-direita messiânica. Tá? Esse é o primeiro elemento. Tem contradições, ele vai e volta, né? O segundo elemento é 96, como eu falei, e depois o início dos anos 2000. Mas ele está o tempo todo com o pé nessa canoa e com o pé fora dessa canoa. Ou seja, ele está indo para a extrema-direita, mantendo ainda um certo discurso de direita jabotinskiana, né? É, Fala sobre Oslo ao mesmo tempo que rompe completamente com a esquerda sionista, chamando-a de traidora. Fala sobre dois estados, mas impossibilita qualquer solução de dois estados, né? Ele está lá e está cá. Michel, muito interessante o destaque que você dá a essa dimensão religiosa do posicionamento do Netanyahu. E a relação dele com os evangélicos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em outros lugares do mundo? Onde ela entra nessa equação? No início dos anos 90, quando o presidente do parlamento de Israel, uma figura que depois virou um filósofo importante, filósofo político importante, que é o Avram Burg, né? Avram Burg acusa Netanyahu de estar rompendo com o sionismo tradicional que vincula o Estado de Israel ao movimento nacional judaico e se aproximando de uma certa dimensão de evangélicos de extrema-direita. Eu acho que isso aqui é muito importante. Netanyahu, no início dos anos 90, rompe, de novo, rompe com contradições, mas rompe naquele momento com a ideia de que ele representa o povo judeu, né? E aqui ele faz uma certa conversão, também aqui, que é a conversão do nacionalismo judaico em direção a um nacionalismo judaico-cristão, nos termos que Ronilson Pacheco usa. E aí ele começa a se aproximar de uma certa extrema-direita, principalmente dos Estados Unidos, representando nesse lugar, nos anos 90, a ideia de que Israel não é mais o Estado judeu, é um Estado da civilização judaico-cristã. Ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso. Tem um livro dele em que ele aponta isso, né? Então aqui eu acho que, e de novo, com contradições, é a aproximação efetiva dele com o nacionalismo cristão dos Estados Unidos e a ruptura dele com o sionismo de esquerda. E a última fase dessa ruptura é quando, né? E aí eu falei sobre dois grupos: o jabotinskianismo de extrema-direita, o cuquismo, e tem um terceiro grupo que vem do cuquismo, que é o grupo chamado de carranismo, né? Que é um grupo estadunidense, é um grupo criado por um rabino que nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, chamado Meir Kahane. E a lógica desse grupo é uma lógica conspiracionista, de que a esquerda no mundo ela é profundamente antissemita, radicalmente antissemita, e ela quer destruir o povo judeu, né? Então ele organiza a partir de alguns enfrentamentos nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, principalmente no bairro de Crown Heights, no Brooklyn. Ele organiza um grupo de autodefesa judaico, né? Em que promove a ideia de que judeus e negros são inimigos radicais, promove a ideia de que judeus e árabes são inimigos radicais, promove a ideia de que a autodefesa é fundamental para a sobrevivência dos judeus no mundo e promove a ideia de que o modelo dele é fazer isso em Israel, ou seja, expulsar os árabes de Israel. Então, o carranismo, e aí o Meir Kahane vai para Israel e promove um partido político, que é o partido político cuja base fundamental é a garantia da expansão da colonização nos territórios de 67 e a expulsão dos árabes daquela região. A ruptura dele com o cuquismo é que a relação dele é já
com uma perspectiva de extrema-direita estadunidense e europeia, utilizando vínculos profundos com o antissemitismo dos Estados Unidos, chamando de aliado, porque ele está falando também sobre conspiração de esquerda. Então você tem três grupos, né? É, o jabotinscanismo de direita, de extrema direita, o cuquismo do Tzvi Yehuda Kook, e o terceiro grupo é o carranismo. Eu diria que Netanyahu, a partir da imagem de vínculo profundo com uma liderança que quer retomar para o Likud, para o revisionismo, a importância histórica que ele acha que o pai dele tinha que ter tido, ele passa por esses três grupos, né? Então ele se vincula nos anos 90 a um certo grupo radical extremista no Likud. Depois ele flerta radicalmente com o cuquismo de extrema-direita do Tzvi Yehuda Kook, e nos últimos anos ele chama para o debate, ele legitima o carranismo, porque o Rav Meir Kahane foi assassinado há 35 anos atrás, nos anos 90, nos anos 90, mas ele tem seguidores, e os seguidores eram vistos, por serem muito racistas, eram vistos pelo establishment israelense como um grupo não legítimo. Pois bem, Bibi Netanyahu os chama para dançar, os coloca dentro do governo, e hoje o discurso de Netanyahu em Israel e no mundo é um discurso tipicamente carranista, né? Agora, Michel, tem essa questão que é não apenas uma modificação das imaginações sobre o próprio Israel, os efeitos dessas mutações ou depurações, enfim, o que seja, do ponto de vista da extrema-direita israelense, mas também como isso estabelece um eco muito presente globalmente e particularmente na realidade brasileira, né? Em um artigo em coautoria com a colega Misha Klein, da Universidade de Oklahoma, vocês chamaram a palestra do então pré-candidato Bolsonaro no A Hebraica, em 3 de abril de 2017, no Rio de Janeiro, de Aquela Noite, a noite que redefiniu a relação entre judeus brasileiros e a política nacional. Você, inclusive, costuma atentar a este evento como uma das pedras angulares do bolsonarismo, como um fenômeno político mais articulado e com um poderio político mais efetivo. Diante disso, gostaríamos de ouvi-lo sobre três aspectos desse processo: a relação da comunidade judaica com o bolsonarismo, a relação do bolsonarismo com Israel e a apropriação dos símbolos judaicos, israelenses, pela extrema-direita brasileira. É, eu costumo chamar não de apropriação, mas de colonização, né? E a diferença entre apropriação e colonização explica talvez o segundo ponto que você pergunta. Porque o que eu percebo, né, é um vínculo profundo, e aqui a comunidade judaica, quando eu falo comunidade judaica, eu não estou me referindo a judeus, estou me referindo às instituições judaicas que supostamente representam a comunidade judaica, né? A comunidade judaica institucional brasileira, ela é muito diferente, por exemplo, do que acontece na Argentina e nos Estados Unidos, né? Porque tem uma dimensão de unicidade representativa, ou seja, as entidades judaicas são elas que representam, né? E não há possibilidade de diversidade representativa. E o segundo elemento tem um vínculo muito forte com aquilo que Mônica Green chama nos anos 90, num trabalho que ela fez, de sionistificação da comunidade judaica, né? Nesse sentido, numa gramática da política comunitária judaica, é impossível ser judeu e não ser sionista, né? Isso é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é possível ser judeu e não ser sionista. Ou, melhor ainda, é possível ser judeu e ser sionista de maneira diferente, né? E aí o que acontece no Brasil é que quem está promovendo, indicando os sinais, a sinalização do que é ser sionista ou não, é o governo de turno, né? Ou seja, em algum sentido, né, e aí tem alguns trabalhos sobre isso, mas a comunidade judaica brasileira assume a ideia de Israel como uma espécie de guia para a identidade judaica no Brasil. Judaica diaspora. Isso é muito mais radical do que acontece em outros lugares, como eu já citei,
os Estados Unidos e a Argentina, onde não é o governo de turno e muito menos o projeto sionista que vai possibilitar a construção de uma identidade judaica local. E é por isso que eu acho que é importante falar sobre colonização, porque os símbolos judaicos não foram apropriados pela extrema-direita. Eles foram utilizados em parceria pela extrema-direita e por setores da direita judaica brasileira, né? A bandeira de Israel, ela representa uma perspectiva judaico-cristã, civilizatória, branca, armada, etc. e tal, e isso é a definição de judeu imaginário, justamente porque ela dá conta de questões internas do Brasil e que são questões confortáveis para a comunidade judaica. E aqui, Odilon, eu poderia ir longe, né? Pena que a gente tem pouco tempo, mas eu acho que a ideia do Brasil como país do futuro, a ideia do Brasil como um lugar onde a identidade original importa menos do que o destino, né? Em que a noção de passado é menos importante do que a noção de futuro, e aqui a gente tem uma inversão em relação a quase todos os países do mundo, onde o mito fundacional é o mito do futuro e não o mito do passado, né? Dava ao judeu brasileiro um lugar de conforto. Afinal de contas, a ideia de vínculo com vítimas históricas estava muito consolidada pelos judeus. Os judeus, né, são vítimas do Holocausto, junto com os negros, que tem um racismo aqui, um racismo, né, que não é exatamente o racismo orgânico. O Brasil não é um país racista pela perspectiva da democracia racial, mas nós podemos. O que acontece nos anos 2000 que tem alguns vínculos, né? O primeiro é a eleição de Lula, o segundo é, antes da eleição de Lula, a Conferência de Durban, o terceiro é a adoção de cotas raciais. Isso desorganiza a noção do Brasil como país do futuro. E aí coloca o judeu num lugar desconfortável, porque o judeu deixa de ser a vítima histórica do Ocidente e passa a ser branco no Brasil, né? É percebido como branco, né? É claro que aqui tem alguns elementos importantes também, como, por exemplo, o lugar de Israel. Israel, no início dos anos 2000, está num elemento muito importante de segunda intifada, de retrocesso dos acordos de Oslo. Então, tudo isso junto aqui coloca o judeu brasileiro num lugar que é um lugar de desconforto e num lugar de aposta na direita, né? É claro, né? Fernando Henrique Cardoso e Lula, né, no primeiro governo, foram parceiros na construção dessa ruptura com o imaginário de futuro como mito fundacional do Brasil, né? Nessa perspectiva, a alternativa a isso, e aqui vocês me permitem, eu estou falando sobre Brasil e muito mais sobre Brasil do que qualquer outra coisa, nessa perspectiva, esse vínculo entre PSDB e PT produziu a impressão, numa certa perspectiva conservadora, de que o Brasil ele estava caminhando para a esquerda, não importa quem seja. E aqui nasce uma possibilidade, uma alternativa de uma extrema-direita brasileira. O que eu estou propondo é que, diferente das extremas-direitas periféricas dos anos 90, né, negacionistas do Holocausto, etc. e tal, há uma nova extrema-direita que nasce para ser central nos anos 2000. Tá? E a gente pode falar sobre a palestra do Bolsonaro em 2017, mas eu acho fundamental falar sobre a palestra do Olavo de Carvalho, também na Hebraica, em 2004. E essa palestra do Olavo de Carvalho na Hebraica em 2004 é uma palestra que acontece não no clube vazio do Rio de Janeiro, mas no clube cheio de São Paulo, né? 2004, auge do governo Lula. 2004, alguns anos depois da Conferência de Durban. 2004, o debate sobre cotas e intervenção racial no espaço público brasileiro está no auge. 2004, o Israel está sendo considerado um país que pratica violência contra os palestinos. 2004, você tem uma percepção de novos vínculos, novas alianças entre os judeus, entre a comunidade judaica e uma direita que se revolta contra isso tudo. E essa direita não é a direita do PSDB histórico, é uma extrema-direita que está na boca de Olavo de Carvalho. O discurso de Olavo de Carvalho, eu proponho que quem nos ouve agora vai escutar o discurso do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho traz, Odilon, no final da fala dele, no discurso de Hebraica, simplesmente a fala de um seguidor do Kahana, do carranismo, né? Rabino Antelman, que na verdade é um racha à direita do carranismo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não dá para entender o discurso do Bolsonaro em 2017
sem entender o discurso do Olavo de Carvalho em 2004, inclusive porque há referências muito radicalmente próximas entre um e outro. O que eu proponho, quando eu analiso o discurso, eu analiso os dois discursos no livro, tanto o do Olavo quanto o do Bolsonaro. Mas quando eu analiso esses dois discursos, o que eu proponho é que há aqui um letramento de extrema-direita, né? Eu acho, e aí a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas eu acho que a extrema-direita pró-sionista, a extrema-direita filosemita, ela parte de uma ruptura com o negacionismo do Holocausto. O negacionismo do Holocausto perde o lugar nos anos 2000, né? Por causa de um debate público entre David Irving e Deborah Lipstadt no contexto de um julgamento, né? E aí você tem um recuo do negacionismo do Holocausto e o avanço de uma perspectiva filosemita e de branquitude armada na figura de Israel como elemento de representação política da extrema-direita. É nesse contexto que acontece o discurso do Olavo de Carvalho na Hebraica em 2004. E é nesse contexto que acontece o discurso do Bolsonaro na Hebraica em 2017. Qual o contexto? O contexto de que ele não pode ser acusado de nazista, porque ele está falando isso no discurso, está fazendo esse discurso na Hebraica do Rio de Janeiro, de que ele pode utilizar de maneira absolutamente clara um discurso de extrema-direita, diferente do que ele fazia antes, e aqui eu brinco que o subterrâneo ocupou o espaço do andar de cima no discurso do Bolsonaro. Ele fala sobre raças boas e raças ruins, é o famoso discurso em que ele fala sobre quilombolas, falando que eles não podem. Enfim, tem uma gramática tipicamente racista, e eu diria, inclusive, nazista nesse discurso, né? E ele é aplaudido em pé pelos judeus que estavam lá na Hebraica, né? É, então, eu acho assim duas coisas. Primeiro, eu acho que aqui é uma mudança. A política nacional, a partir da eleição de 2017, começa a ter um candidato de extrema-direita num clube judaico do Rio de Janeiro, né? E o segundo elemento é o elemento fundamental de que a comunidade judaica, de novo, eu me refiro à comunidade judaica institucional, né? Tinha judeus na porta da Hebraica fazendo manifestações chamando Bolsonaro de nazista. Aqui foi a primeira manifestação pública em que Bolsonaro é tratado como nazista, a manifestação na porta da Hebraica, tá? Mas judeus de dentro da Hebraica, institucionalmente, eles emprestam, cedem, dão os seus símbolos para serem utilizados em parceria com a extrema-direita. É por isso que não há aqui um debate sobre instrumentalização ou sobre apropriação. Há um debate sobre colonização. E como qualquer colonização, setores importantes dos grupos colonizados abrem mão da sua identidade exclusiva para compartilhar com os grupos colonizadores. Eu acho que isso tem muito vínculo com o que eu falei sobre Nathaniel nos anos 90, quando ele começa a abrir mão de uma identidade judaica em nome de uma identidade judaico-cristã. O que acontece no Brasil nos anos 2000, 2004 e 2017 no mesmo sentido, Olavo e Bolsonaro no mesmo sentido, os judeus brasileiros também abrem mão de uma identidade judaica em nome de uma identidade judaico-cristã. E aqui é muito importante, porque no Brasil, e a gente vai ver isso depois com Trump nos anos agora na atual, depois do processo eleitoral, no processo eleitoral, Trump acabou de falar que quem vota em Mandani, judeu que vota em Mandani é burro, né? Ignorante, etc. Então, eu acho que aqui é uma definição sobre o que é ser judeu produzida por Olavo de Carvalho e por Bolsonaro, que é muito incorporada pela comunidade judaica. A comunidade judaica institucional se vê mais à vontade ao lado de cristãos de direita do que judeus de esquerda. Eu acho que isso passa a ser a tônica em outras comunidades religiosas e culturais no Brasil, mas eu acho que a compreensão desse vínculo ideológico e cultural, e não mais, ideológico e político, e não mais cultural e étnico, é fundamental para entender o que acontece depois nos Estados Unidos, na França, na Argentina com Milei, na Hungria, a ideia de que é uma nova comunidade judaica ascendente, que ela não é mais somente judaica, ela é judaica e cristã, nos marcos de uma perspectiva política e ideológica e não mais cultural e étnica. Eu acho que o Brasil é um excelente lugar para a gente entender o processo que levou a isso. Michel, o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro de 2023
está associado, segundo dados produzidos por organizações judaicas no Brasil e no mundo, a um crescimento vertiginoso do antissemitismo. Em paralelo, políticos de direita e de extrema-direita vêm buscando criar meios de ampliar e institucionalizar o conceito de antissemitismo, baseando-se na definição da International Holocaust Remembrance Association, né, a IHRA, IHRA, desculpa. A gente, inclusive, recebeu no nosso primeiro episódio da parceria do OED com Chutando a Escada o Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, com quem você teve um debate na Folha de São Paulo sobre a decisão do governo Lula de sair da aliança, que foi uma aliança a que o governo Bolsonaro se juntou lá em 2021. Então, eu pegando esse contexto, e até sugiro aos nossos ouvintes que escutem esse primeiro episódio também, que fala sobre os símbolos do extremismo, para a gente poder fazer esse diálogo, mas a sua reflexão no seguinte sentido, Michel, a gente está assistindo nesse momento, no Brasil e no mundo, a uma instrumentalização do conceito de antissemitismo, e quais são os pontos de atenção nesse processo, pensando tanto a direita, quer dizer, como a direita vem mobilizando esse conceito, mas também a esquerda, né? Como a esquerda vem, enfim, navegando nessas questões também que têm a ver com o antissemitismo e o preconceito contra judeus e a islamofobia também ao reboque disso. Quer dizer, como é que a gente vê tudo que aconteceu depois do 7 de outubro a partir da perspectiva da polarização política e da radicalização política no Brasil? E se você quiser também pensar no mundo, fique à vontade. Tá, a primeira pergunta é se a gente está vendo um crescimento vertiginoso de antissemitismo. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque e aí, eu estou conversando com vocês algumas semanas depois do evento trágico da matança que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha. Por que eu estou me referindo a isso? Porque eu estou vendo pesquisas que são, em termos numéricos, em termos de análise de dados, absolutamente sérias. Mas em termos de definição, elas carecem de uma perspectiva qualitativa de melhor qualidade. Você não vai perguntar para uma pessoa que mora naquele lugar o que ela acha do que aconteceu, achando que ela vai dar uma resposta sincera e não produzida por uma subjetividade de medo e vingança, não é? O que eu quero dizer, com todo o cuidado que eu tenho que falar isso, mas eu acho que a manipulação dos dados de pesquisa é um tema importante. Tá? Eu queria colocar isso. Eu sou um judeu público no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que eu sou judeu no prédio. E aqui eu estou fazendo o contrário do que eu falei que eu ia fazer, né? No prédio, na faculdade, etc. e tal. Eu tenho que dizer, todo mundo sabe, né? Eu não estou vendo. Eu estou vendo, sim, um desconforto profundo com o que Israel fez em Gaza. Eu estou vendo uma denúncia profunda de genocídio. Eu estou vendo profundamente vínculos radicais entre o que Netanyahu e seu governo fala com discursos típicos do nazismo, né? Por exemplo, discursos de Ben-Gvir em relação aos palestinos são muito próximos de discursos de uma gramática nazista específica, não é? Isso está sendo, né, ao contrário do que acontecia nos anos 90, é possível hoje, com inteligência artificial, alguma facilidade, você traduzir para português um discurso do Ben-Gvir e colocar numa rede social efetivamente o que ele falou. Isso vai produzir uma reação terrível. Agora, se qualquer acusação de genocídio, de que o governo Netanyahu é um governo com práticas fascistas, qualquer acusação antisionista, por mais radical que seja considerado antissemitismo, a gente tem um aumento vertiginoso do antissemitismo. Mas isso vincula o judeu à figura de Netanyahu. O judeu do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Juiz de Fora, à figura de Netanyahu. E aí isso produz antissemitismo de verdade. Você está entendendo a questão? Né? A questão não é que não é só que tem instrumentalização no sentido objetivo da palavra. Você utiliza o conceito de antissemitismo para calar debates públicos. Isso há. Né? Quando eu disse que o que acontece em Gaza é genocídio, eu fui acusado de ser antissemita. Isso há.
Quando alguém faz uma manifestação pró-Palestina, ele é acusado de ser antissemita. Mas tem um efeito colateral que eu não sei se é não esperado ou esperado, que é uma profecia que se autocumpre, que é a ideia de que qualquer crítica a Israel mais radical, qualquer crítica a Netanyahu mais radical, qualquer acusação de genocídio é considerado antissemitismo. Por quem? Pelas estruturas que definem o que é antissemitismo ou não, como por exemplo a ira. Ora, se a acusação a Israel é antissemitismo, e se falar que há genocídio e antissemitismo, isso vai produzir antissemitismo de fato. E aqui tem dois elementos. O primeiro elemento é o efeito colateral que isso afeta a comunidade judaica na diáspora, no Brasil, nos Estados Unidos, etc. e tal, né? Isso afeta também a própria definição de antissemitismo. Porque antissemitismo é um fenômeno que acompanha a modernidade, é um fenômeno seríssimo, e que se você fulaniza, se você banaliza, se você trata tudo como antissemitismo, nada é antissemitismo. E se nada é antissemitismo, o antissemitismo sai do armário de verdade. Então a pergunta primeira é se esse aumento excessivo de antissemitismo realmente existiu. E se ele existiu, é importante saber quais as motivações dele. O que eu estou propondo é que muito desses elementos são um efeito absolutamente vinculado à instrumentalização do antissemitismo pela extrema-direita. E aí, eu tenho que dizer uma coisa importante. A esquerda, pelo menos a esquerda mais radicalizada, a esquerda menos crítica, né, acaba sendo levada por esse processo de extrema-direita. Ela acaba definindo a inexistência de antissemitismo e acaba atacando os judeus no campo, nos campi, porque ela faz aquilo que a extrema-direita define que ela faça, ou seja, considerar que há um vínculo profundo entre judeus e Israel. Não só tem instrumentalização, tem uma ressignificação do antissemitismo, produzida pela extrema-direita, que acaba colonizando os setores da esquerda. Isso é muito grave. É muito grave. Então, se Israel serviu nos anos 40 do século XX para defender os judeus do antissemitismo, hoje, Israel está sendo utilizado para instrumentalizar a categoria de antissemitismo pela extrema-direita do mundo. Então, assim, ó, a vitória de Mamdani em Nova York é relacionada não com o custo alto dos aluguéis, não com a necessidade dos nova-iorquinos de comprar coisas nas groceries, nada disso é responsabilidade do ódio antissemita. Ou seja, você tem 48, 49% dos nova-iorquinos que votam por ser antissemitas. Então aqui você, na verdade, banaliza o antissemitismo, produz a instrumentalização do antissemitismo e enfraquece a categoria sociológica, tendo como categoria a categoria denuncista. Não é casual que justamente os candidatos e os políticos de extrema-direita no Brasil e no mundo sejam aqueles que estão acusando tudo que se move e que ataca Israel como antissemita. Ou seja, o antissemitismo passou a ser uma categoria para silenciar os que atacam a direita no mundo. Em mais uma etapa dessa parceria entre o Observatório da Extrema-Direita e o podcast Chutando a Escada, a gente realizou um importante debate e uma importante aula do Michel aqui. Lembrando que na continuação do episódio teremos dicas culturais e também análise de notícias de conjuntura. Mas mais do que isso, Michel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu diálogo e pela participação. Contem comigo, eu que agradeço a vocês. Valeu, Michel. Pessoal, vamos falar das notícias dessa primeira e agitadíssima semana do mês de novembro. Pelo menos nessa semana a gente vai ver que quase todas as manchetes nos levam aos Estados Unidos e ao governo Trump. Vamos primeiro fazer uma turnê rápida pela Europa. A matéria da NBC News de 8 de novembro mostra que o governo Trump
depois de ter imposto novas sanções ao petróleo russo, a empresas de petróleo da Rússia, concedeu à Hungria de Viktor Orbán, um aliado ideológico de longa data, uma isenção especial das sanções energéticas contra a Rússia. A Hungria é um grande importador de energia russa e as sanções acabavam pressionando muito a economia do país, de modo que o governo americano deu um ano de isenções às sanções russas para a Hungria, para poder permitir que a Hungria siga importando petróleo da Rússia e mantenha, como celebrou Viktor Orbán, o primeiro húngaro, né, na sua rede social, mantenha a Hungria como o país de mais baixos preços de energia na Europa. Matéria do Washington Post de 9 de novembro fala da Greta Thunberg do mundo invertido, a Naomi Seibt, de 25 anos, que é uma das maiores influenciadoras de extrema-direita da Alemanha. E ela apareceu nas manchetes dessa semana porque ela está buscando asilo político nos Estados Unidos, sob o argumento de que ela está sendo perseguida na Alemanha em função das suas convicções. Ela acusa a agência doméstica de inteligência da Alemanha de estar a perseguindo, ela apoia temas de anti-imigração, apoia o partido AfD, que é o partido de extrema-direita hoje da Alemanha, ou de direita radical, e o fato de ela ter preenchido um pedido de asilo nos Estados Unidos fala não só sobre a condição política da Alemanha e essa radicalização que a Naomi Seibt representa, mas também diz muito sobre o governo Trump, que já criticou, inclusive, as restrições à liberdade de expressão na Europa por meio do seu vice-presidente J.D. Vance, né, no começo do mandato, e que tem oferecido cada vez mais possibilidades e alternativas para os chamados refugiados brancos, sejam eles da Europa ou da África do Sul, para irem para os Estados Unidos e poderem usufruir das suas plenas liberdades na terra da liberdade. Então, isso aconteceu essa semana também, vale a pena acompanhar. Notícia da Belga News Agency do dia 10 de novembro fala da formação de um novo partido de extrema-direita na Bélgica, né, na Bélgica francófona, o partido que se chama Trump. Trump seria a sigla vou falar num francês aqui que eu posso, Tout réuni pour la Union des Mouvements Populistes, que é basicamente todos juntos ou todos reunidos pela união dos movimentos populistas, que é a fusão de partidos como o Chenu e a Front National belga, que são partidos que já têm uma história no país. O fundador e o líder desse novo partido, Trump, é o Salvatore Nicotra, né, que já participou da Front National, e o partido tem também o político Emmanuel Licari, que foi do partido Vlaams Belang, né, em Bruxelas, mas que foi expulso do partido depois de ter falado abertamente a favor do fascismo. Segundo Nicotra, que é o presidente do partido, né, essa sigla Trump ela não é coincidência, já que Trump é o símbolo do populismo e o Trump ele representa imediatamente aquilo que esse partido, né, quer defender nesse momento. Agora, indo para o Brasil, a imprensa brasileira noticiou, no dia 6 de novembro, uma carta enviada pelo governo Trump ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E nessa carta, a Agência de Repressão às Drogas, que é a Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos, expressa condolências à trágica morte de 4 policiais durante a Operação Contenção, que foi, como a gente sabe, a operação mais letal da história da polícia no Brasil. Essa manifestação do governo americano vem depois de uma série de eventos que começam lá com o senador Flávio Bolsonaro pedindo bombardeios americanos na Baía de Guanabara para acabar com o narcotráfico no Rio, depois uma tentativa que inclusive foi levada ao Congresso brasileiro de equiparar narcotráfico e terrorismo, o que abriria um grande precedente e perigoso precedente nessa tipificação de crimes. Então, enfim, é um contexto em que os Estados Unidos têm utilizado essa nomenclatura de narcoterrorismo para poder ter mais liberdade de ação, inclusive de ações intervencionistas em vários países do mundo, recentemente inclusos aí Colômbia e Venezuela.
E vale a pena ler nesse sentido, né, sobre tanto a Operação Contenção, né, a sua letalidade, a conexão com os Estados Unidos, um texto escrito pelo professor da UFRJ, o Tiago Rodrigues, na Carta Capital do dia 5 de novembro, chamado Não Existe Narcoterrorismo no Brasil. Um texto muito interessante para falar justamente desse perigo, desse risco que há na construção de um nexo entre o terrorismo e a questão do narcotráfico. E, por fim, a gente chega nos Estados Unidos, repercutindo aqui uma matéria da agência Reuters, do dia 7 de novembro, que fala sobre a vitória eleitoral dos democratas em várias eleições locais ao redor dos Estados Unidos e como elas colocam em xeque as políticas anti-imigração e anti-DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que o Trump vem defendendo desde a campanha do ano passado. E aí, essa matéria traz justamente as vitórias democratas recentes. A Abigail Spanberger venceu para governadora da Virgínia, Mike Sherrill venceu para governadora do estado de Nova Jersey, o prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, foi eleito também numa grande renovação do Partido Democrata, ele que é muçulmano e que tem aí uma disputa com o Trump. E em outros estados, como na Califórnia, Mississippi, Carolina do Sul, a gente teve eleições locais também que os democratas saíram vitoriosos, o que pode significar nesse momento uma mudança do pêndulo político nos Estados Unidos, que também vale a nossa atenção. In every revolution, someone has to fire the first shot. Open the safe now! Now! Let's go! Sheriff Laughlin, Terry Husk. I had a question about some flyers I keep seeing. White power. Is that the Aryan Nation? E a dica cultural desse episódio fica com o filme The Order, ou A Ordem, de 2024, disponível no Prime Video. O enredo desse filme é um enredo bem interessante. Ele narra uma investigação do FBI sobre esse grupo, a Ordem, que disseminava o supremacismo branco, organizava milícias de características antigovernamentais, envolvia desde valores do campo do neonazismo internacional, como do fundamentalismo religioso cristão. É muito interessante porque isso nos auxilia a entender e interpretar não apenas o universo da extrema-direita estadunidense das últimas décadas, mas também as particularidades do fenômeno neonazista. E os Estados Unidos é um dos grandes polos de produção e de novidades desse cenário. Sem cometer muitos spoilers, acho que é interessante mencionar que muitas das atuações desse grupo estão orientadas em um famoso livro conspiracionista, um romance, digamos assim, do terrorismo da extrema-direita, que é o Diário de Turner. E tem também uma grande novidade trazida por esse grupo, já não tão novidade, que era a tentativa de ataque às instalações do Capitólio. Então vejam, é um filme que nos auxilia a entender esse universo tão diversificado da extrema-direita estadunidense, mas também como que algumas dessas ideias que antes eram mais restritas a alguns grupelhos, do neonazismo, do neofascismo e assim por diante, acabam sendo ecoadas na extrema-direita mais recente, inclusive nesses grupos efetivamente trumpistas. Então, a dica é o filme A Ordem, disponível na Prime Video. Victory! Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.